Então a gente lida mesmo com esse morar. Você pode morar por um dia e você vai ter a experiência de morar. Você tem uma cozinha, você pode cozinhar se você quiser, tem uma copa. Então é como se fosse a sua vida compactada ali em 33, 35 metros quadrados. Mas quanto custa uma área de CX? Mas, cara, e quanto custa não ter? Quanto custa não ter uma pessoa que pense nisso, que verifique os processos? Townhouse é um ecossistema. A gente literalmente reinventa a moradia em todos os aspectos. Literalmente todos os aspectos. Era uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, você, caçador de experiências memoráveis, você que está aqui no Era Uma Vez Podcast para aprender sobre o mercado, para ter insights valiosos de como funciona várias empresas por aí. Você já viu o pessoal aqui falando sobre IBM, falando sobre AWS, já tivemos aqui o pessoal da Globo. Somos um podcast quase que internacional, que começou falando de experiência do cliente, mas que agora a gente expandiu para muito mais do que isso, para falar de pessoas, para falar de mercado e para fazer você se informar melhor sobre o que você faz e como fazer experiência humana de verdade. E neste episódio, vamos falar com ela, que trabalha numa startup diferente. Uma startup do mercado imobiliário. Exatamente. Hoje, vamos falar com Giovana Carina, da House. Seja muito bem-vinda, Giovana. Muito obrigada, principalmente pelo convite. Acho que é incrível estar aqui. Eu já vi alguns dos episódios e só tem gente muito braba no assunto. Então, ter sido convidada, para mim, é uma honra imensa. Acho que a gente vai ter uma conversa incrível aqui hoje. Simbora, pra gente Vamos é nessa. uma honra imensa ter você aqui também, para entender e para falar sobre experiência do cliente, experiências no modo geral. E sempre acontece algo que eu gosto muito, que é, às vezes a gente mira num assunto e a conversa vai por outro. E tá tudo bem. A gente... Experiência. Exatamente, a experiência é fluida. E eu até esqueci de me apresentar, né? Você tá tão animado aqui. Eu sou Bruno Gonçalves, sou o host do Era Uma Vez Podcast, palestrante, mestre de cerimônias, enfim, é para falar de experiência, eu tô dentro, e o podcast já teve mais de 100 mil visualizações, a gente conseguiu atingir um público relevante, e a gente começou falando de experiência do cliente, e eu sempre gosto de enfatizar que eu trocaria esse nome. É mesmo? De experiência do cliente para experiências humanas. Perfeito. Porque eu acredito que a experiência do cliente na ponta não vai acontecer se antes não tiver um colaborador que recebeu uma experiência adequada. E aí todos são humanos. E eu penso também que há a experiência do fornecedor, há a experiência de todos os envolvidos para entregar na ponta um produto, um serviço adequado que faça o cliente feliz na ponta. Perfeito. E às vezes a gente negligencia alguma experiência de alguém no meio do caminho. Então, por exemplo, você já deve ter palestrado em alguns eventos, às vezes as pessoas esquecem da experiência do palestrante, coitado. Esquece, Não é? Isso é verdade, hein? Tocou num bom assunto. E aqui a gente não esquece da experiência do nosso convidado. E é por isso que a gente dá um jeito de hackear sua mente, hackear a sua estante, a sua mesa, para você não esquecer do Era Uma Vez. Portanto, uma mini você, para você não esquecer. Eu não acredito, é igualzinha, toda all black. Gente, que vocês não estão vendo. E você tem essa roupa. Eu tenho essa roupa. Como pode? Nós temos bons stalkers. Eu tô chocada. É igualzinho. Gente, é minha roupa, é minha skin. Só que é minha skin lendária. Olha, só eu. Tá quase igual. Eu Só tô falta quase a igual. calça ser preta. Vocês são muito bons, isso sim é experiência. Essa é a ideia. Eu tô muito feliz, acho que as pessoas realmente esquecem, e eu concordo com você quando você diz que a experiência tem que ser o mais humana possível, o mais humanizada possível, e eu sinto que esse tipo de coisa que de fato engaja a outra pessoa a ficar ainda mais feliz, a lembrar disso com propósito, é o que CX faz, é o que CX deveria fazer, e todos nós, então muito obrigada, achei incrível, Imagina, é uma honra. Ela vai participar aqui com a Esperamos gente, estar lá ó. com você nas suas reuniões. Estará. Não tem microfone, tá? Não tem câmera, fica tranquila, né? Que bom, a gente fica Tá feliz. tudo certo. E é realmente pra você lembrar de que um dia lindo. você participou aqui do Era Uma Vez da nossa história. Né? Cara. A gente brinca que quando o convidado dá bolo na gente, aí o Funko fica aqui. Sim. E a gente faz voodoo. Mas assim, não poderia estar mais certo. Não é? Poxa, deu bolo nisso aqui. Isso aqui é uma experiência, meus Se amigos. você era pra vir e não veio,
Mas que eu Eu não perdeu. garanto nada. Perdeu a sua skin lendária. Desculpa, Exatamente. não tem mais skin lendária pra você. Exatamente. Cara, fiquei muito feliz. Nossa, que jeito Ai, que incrível bom. de começar um podcast. Eu Muito nunca vi isso obrigado, em outro muito lugar. obrigado. A gente quer ser diferente. Isso não. É pra dar o start no papo. Ah, E já que a gente já começou com experiência, vamos lá. uma pergunta que eu sempre faço. Às vezes eu vou fazer mestre de cerimônias em eventos de CX, Aham. ou palestrar em eventos de CX, e a pergunta é como é que a pessoa caiu naquele universo? Porque geralmente ninguém acordou um dia e falou assim, acho que eu vou trabalhar com experiência do cliente. Talvez, assim. É uma vontade. Uma Como coisa é que que você brota. foi parar nesse mercado? Perfeito, vamos lá. Eu sou muito nova. Isso é uma coisa que as pessoas acabam me perguntando muito. E elas ficam, nossa, mas como assim você já fez tanta coisa com tão pouca idade? Então, eu tenho 24 anos e eu tenho 4 anos de CX. CX mesmo. Então, CX ali declarado. Na veia. Na veia. Só que antes disso, eu trabalhava com eventos. E, pra ser bem exata, eu era hostess. Ou seja, eu ficava lá fazendo a lista. A lista VIP, a lista não VIP, você não pode entrar, você não tá convidado. E eu me lembro que existiam sistemas, assim, meio que programados para essas filas, que eles eram completamente nonsense. Eles não eram pensados, não tinha uma jornada por trás. Era, a pessoa vai chegar, vai te dar o teu documento, o documento dela, e você vai deixar ou não ela passar. Isso criava fila, isso criava uma sensação muito ruim antes da pessoa entrar naquele evento. E aquilo me deixava extremamente consternada. Eu ficava chateadíssima, chateadíssima. E aí eu comecei a pensar em formas de melhorar aquilo, de servir um welcome drink, de tentar fazer aquela experiência que era ruim, porque às vezes poderia estar garoando, chovendo, enfim, ficar um pouco melhor. E aí um dia alguém chegou pra mim e falou: "Nossa, eu já vi isso em alguma coisa americana que falam por aí". Eu, nossa, coisa americana? Tipo experiência do cliente. Eu, experiência do cliente? Mas é exatamente isso que eu tô fazendo aqui. E aí, assim, foi quase autodeclarado. Eu comecei a estudar, eu comecei a chamar as pessoas pelo LinkedIn. Falei, cara, é isso que eu quero fazer e eu quero pelo menos aprender para fazer um trabalho melhor. Então, o CX, ele me encontrou. Porque eu sempre quis prestar e servir o outro da maneira que eu gostaria que me servissem. Mas eu nunca esperei isso das pessoas. Mas eu sempre fiz isso porque é uma coisa que eu realmente acredito. E, cara, simplesmente eu conheci as pessoas mais incríveis do mundo. Eu consegui contato e muito networking com as pessoas mais incríveis. Elas conseguiram me ensinar muito. E aí eu entrei como analista de CX Junior na House. Então eu era a poeira dos pés de Buda. Eu costumo brincar. Era a poeira dos pés de Buda. E nada, assim, com todo respeito, claro. E eu passei por todos os cargos do meu time até virar head. Então, eu estudei muito, eu fui pelo caminho contrário. Às vezes as pessoas costumam se auto-intitular. E, cara, Head. eu faço. E eu não sei se por não ter nascido neste meio, eu nunca me senti assim. Eu sempre me senti muito aprendiz. Eu ainda tenho essa skin de aprendiz, de tudo bem que eu sou head, mas eu vou sentar no meio dos analistas e eu vou escutar o que eles estão falando, porque isso é importante. Às vezes é ali que a gente vai descobrir o gap na jornada, é ali que a gente vai descobrir uma forma nova de impressionar o outro, né? E eu sempre me pus assim, então eu cheguei no CX porque ele me encontrou, porque eu queria servir cada vez melhor, descobri que existia uma profissão para isso, descobri que eu podia fazer muito mais com aquele pequeno processinho que eu era dona, e aí acabei virando dona de um monte de processo, o negócio saiu do controle, é tipo aquilo, tem um meme incrível que acidentalmente, I girl boss too hard, e aí foi isso. E acabou acontecendo. Aí eu tô aqui, aí cheguei aqui, Ótimo. foi isso. E a House, você tá lá desde analista, chegou Sim, a head de experiência do cliente, e então você não tem a experiência de outros lugares, de como acontece a experiência do cliente, só lá dentro. Você consegue ver trabalhando. uma diferença muito grande desse perfil de cliente que você tem, e a gente vai falar um pouco da House Aham. já, do cliente tradicional. E aí se fala muito em, ai meu Deus, eu quero encantar meu cliente como a Disney faz. Nossa. E eu comecei sonho, claro. trabalhando com palestras sobre Disney. Eu acho que a Legal. Disney é um grande, Claro, é um case absurdo. referencial, é um case Sim. absoluto. Mas virou Virou uma água com clichê. açúcar. Né? Ah. E que as pessoas nunca entraram num parque da Disney e Mas estão lá falam falando de experiência do respeito. cliente, porque o cliente... Guest relation. Exato. Como é que você vê a construção da experiência dentro da House? Aí eu acho que, talvez para ficar melhor pra galera,
o que é a House, o que vocês fazem lá, o que vocês vendem. Perfeito. Bom, a House, ela é uma startup de tecnologia, ou seja, a gente tenta colocar a tecnologia em tudo que a gente faz, não tenta, a gente consegue. E o que a House faz efetivamente? Então, quando a gente chegou no mercado, era uma proposta de moradia por assinatura. Então, a gente costumava dizer, olha, é como Netflix da moradia. Então, é sua casa on demand. E a gente nasceu há pouco tempo também, né? Então, eu tenho 4 anos de House, a House tem 6 anos. Então, somos muito jovens, mas sempre fomos muito disruptivos. E a House, ela surgiu como uma alternativa à moradia tradicional. Então, a gente já ouviu muito disso, mas para explicar, para ficar mais claro, eu, Giovana, sempre entendi a House como um ecossistema. Por que esse ecossistema? Porque há muito tempo atrás, nosso CEO, Alexandre Frankel, que é um gênio do mercado, ele fundou a Vitacom, e a Vitacom fazia muitos estúdios. Então, antes, tinha um estigma muito grande nos estúdios, não chamavam de estúdios, chamavam de kitnets. Kitnet. E cara, a gente conseguiu disruptar mesmo ali, sabe? E ele sempre foi essa pessoa que desafiou o status quo, que traz pra gente essa gana, sabe? E aí, o que ele falou? Putz, cara, a gente precisa fazer algo para melhorar a experiência das pessoas que compram os nossos apartamentos. E aí surgiu a VNStay, ainda dentro da Vitacom, que era uma solução para aquele investidor que comprava a sua unidade e precisava colocar a gente ali para morar, para ter rentabilidade, para de fato extrair algo ali daquele ativo que ele acabou de adquirir. Aí, dando tudo muito certo, ele começou a chamar outros co-founders ali, que são incríveis também. E a gente começou a construir formas juntos de dar corpo para essa ideia. Então, dentro da House hoje, a gente tem alguns clientes. A gente tem o incorporador com a House Expertise, que é transformar um prédio rosa House em outros lugares do país. A gente tem o investidor, que é a pessoa que compra as unidades e coloca na gestão House. Então, a gente faz tudo. A gente faz a limpeza, a gente faz a manutenção, a gente dá a senha para o hóspede entrar, a gente verifica se não houve algum tipo de evasão, enfim. Então, a gente faz toda a gestão mesmo daquele apartamento. Tem o House Decor, que é para deixar esse estúdio mais instagramável para as pessoas terem vontade de fato morar numa house com toda a experiência que a gente traz, né? E tem o AppSpace agora, que é um shopping de serviços. Então, como que isso funciona? Quando a gente entendeu que não tinha mais o que fazer, tecnicamente, dentro dos 22 metros quadrados do seu estúdio, porque ali é a tua área privativa, a gente começou a sair do estúdio e falar, cara, agora o nosso trabalho vai ser no lobby desse prédio, vai ser na área que todo mundo acessa, seja você cliente House ou não, desde o começo, a gente quer que você tenha experiência House. Então, é muito parecido com os mercadinhos de condomínio, mas a gente coloca não só o mercado, a gente leva o mercado, a gente leva a farmácia, a gente leva carregador de carro elétrico. Então, tudo que hoje faz sentido para uma cidade tão cosmopolita quanto São Paulo, a gente leva para o empreendimento da pessoa. E pode ser, tenha nascido House através da expertise ou não. Então, House é um ecossistema. A gente literalmente reinventa a moradia em todos os aspectos. Literalmente todos os aspectos. Que legal. E aí, quando eu perguntei sobre o cliente, eu tô vendo que não existe só um cliente. Não, são vários. Então, não é vários. só quem tá... Morando. Eu ia falar hospedado, mas... Morando. Que tá morando lá com vocês, mas eu tenho a incorporadora, eu tenho o investidor, então você precisa atender diversos tipos de clientes, e aí, portanto, são diferentes sucessos do cliente, Exato. diferentes jornadas, mas assim, não é que é uma jornada porque mudou sei lá, não é a mesma idade, eu mudei uma persona, não. Você mudou tudo. Mudou tudo. Você mudou tudo. Não é o cara que quer ir lá morar, é o cara que é o dono do apartamento. Exatamente. E assim, é muito disso. Então, não tem como eu falar de experiência do cliente House, mas sim de experiência dos clientes House, dos nossos pequenos ecossistemas que se integram, né? Então, quando a gente fala de experiência de morador, a gente faz com que essa unidade ela tenha um layout e um desenho completamente feito para as necessidades atuais de quem mora, de quem quer morar perto do trabalho, de quem quer morar mais no centro de São Paulo. Então, é um design que ele é completamente funcional. Você vai morar muito bem em 25 metros quadrados, em 35 metros quadrados, porque a House traz isso para você através do House Decor. Porém,
Quando você é um incorporador do Mato Grosso, cara, eu quero que as pessoas aqui do meu estado, eles possam ter isso também. Então, a gente leva a expertise da House, tudo aquilo que a gente já colheu com os nossos moradores, para esse incorporador, para os investidores dele e, no fim, para os moradores também. Então, a gente vai se retroalimentando. E essa unidade, por exemplo, do Mato Grosso, Aham. vira uma house ou vira outra coisa? Vira uma house, ela é powered by house. Legal. E a gente leva absolutamente tudo. Então, muito além de só mexer nas unidades, a gente mexe também em todo o ecossistema. A gente ajuda a criar esse prédio, a gente cocria. Então, cara, olha, você tá em Mato Grosso, beleza, você vai ser o primeiro prédio que tem carregador de carro elétrico. Você vai ser o primeiro prédio que tem um carro compartilhado na frente para a pessoa alocar. Você vai ser o primeiro prédio que vai ter como explicar? A Adidas, que tá fechando com a House, quer fazer um roadshow. Beleza, a gente vai indicar você porque seu prédio também é um prédio House. Pro investidor, isso é muito legal. Por quê? Porque traz rentabilidade, as pessoas querem morar, tem uma gestão completa, então você pode morar fora do Brasil. E assim, você recebe tudo, é como se fosse quase uma consultoria. Então, a experiência de cada cliente, ela é muito aberta, são muitas jornadas que a gente tem que cuidar, mas todas elas se retroalimentam. Então, eu tenho certeza que, cuidando dessas experiências ponto a ponto, todo mundo vai ter uma boa experiência dentro da House. Cara, minha cabeça muito. tá explodindo aqui com... Porque eu já conhecia a House e na minha cabeça, aluguel, morar por assinatura. É muito mais que isso. É muito mais que isso. Eu fico pensando... E eu atendo diversos resorts como consultor palestrante. Então, por exemplo, eu sei que o hotel, sei lá, o Blue Tree, Sim. tá lá naquele prédio, mas o prédio não é do Blue Tree. O Blue Tree administra o prédio do como se hotel. fosse uma bandeira, né? Exatamente. Isso. E aí tem o investidor, que é o dono do prédio e tudo mais. Então, pro investidor, é como se fosse uma administradora de hotel, só que diferente. Pro cliente, é como se fosse um Airbnb ou um hotel, só que diferente. Pro incorporador, é como se eu estivesse alugando o prédio para um hotel, só que diferente. Só que diferente. Você subverteu a de gente uma maneira reinventa positiva. A moradia. Literalmente Exatamente. isso. Esse é o nosso, assim, o que a gente traz para esse cliente é a reinvenção. A gente quer reinventar a moradia. Tudo aquilo que se conhece hoje por moradia, a gente vai fazer ficar mais fácil, mais rápido, mais acessível e mais tecnológico. É para isso que a House existe. Maravilha. Então, vamos pensar em cada cliente aqui pra gente entender. Então, eu tenho a incorporadora. Então, o prédio é dela. Sim, né? Sim, ele constrói. E aí ela quer transformar aquele prédio num prédio House. Exato. E aí a House vai entrar em parceria, porque é um argumento a mais para ela conseguir vender esse empreendimento. Porque imagino, e a gente não precisa entrar em números, mas que você tem uma taxa de ocupação média, não é uma garantia, mas olha, em São Paulo inteiro funciona assim, nesse estado funciona assim. Então, se a gente já fez outras vezes, há muita chance que a gente consiga fazer de novo. Exato. Então, te dá um argumento a mais de venda. Então, legal, isso é um incorporador. Para o investidor, ele tem a segurança de que ele vai ter uma rentabilidade. Isso. Aí a primeira pergunta que me surge como investidor eu posso ficar no meu apartamento algumas vezes? Eu tenho essa liberdade? Como funciona esse contrato? Porque é meu, mas tecnicamente tem alguém fazendo a gestão disso. Exato. Perfeito. Quando a gente pensa em experiência, a gente tem sempre que lembrar que quando nós temos uma relação, né? Uma jornada em que esses dois clientes vão se encontrar em algum momento, seja por transação, por capital, ou por se encontrar mesmo, a gente tem que pensar de maneiras muito separadas para poder concatenar direito, porque senão vai dar ruim na hora que eles se encontrarem. Então, putz, o cara vai deixar de pagar, então vai dar ruim com o investidor. O que eu vou fazer nesse tipo de situação? Então, dentro da House, o que a gente faz? A gente entende que aquele é um ativo seu, que você comprou, e, assim, principalmente no Brasil, cara, comprar apartamentos é como comprar sonhos mesmo. Então, a gente sabe que quando a pessoa tá investindo nessa tipologia, ela está literalmente atrás de uma rentabilidade maior, de uma segurança maior, de ter mesmo essa clareza que hoje falta muito no mercado.
Então, sim, quando você é um investidor e você pluga, né, o seu apartamento dentro da house, você consegue sim utilizar o seu apartamento. Claro que tem as nossas regrinhas básicas ali, direitos e deveres. Então, ó, se você me avisar com 7 dias de antecedência, 5 dias de antecedência, existe a exceção da regra, a gente sabe, mas você pode, sem problema nenhum, e a gente vai te tratar como se você fosse um morador, porque você vai ter a experiência do morador, aquilo que você contratou a gente para fazer de fato, né? Então, você pode ficar quantas noites você quiser. Claro que a gente não indica que sejam tantas assim para não afetar a sua rentabilidade, que é o seu propósito primário, né? Mas sim, então você pode passar um fim de semana e você vai ter literalmente a experiência do nosso morador. O check-in com todas as informações, a cartinha de boas-vindas escrita à mão. Então, é tudo pensado mesmo, mas você é como se fosse um cliente plus, né? Então, você é uma lane, mas também é outra lane, literalmente. Entendi. Maravilhoso. Literalmente. E aí você falou uma coisa que me gerou uma dúvida. Aham. Assim, ele plugou a unidade dele na house. Isso. Se ele comprou uma unidade num prédio onde a house está atuando, ele pode não plugar? Ele pode não plugar. Então, existem algumas opções ali e nós temos prédios que são pulverizados. Então, por exemplo, se você tem interesse de colocar a gestão house no seu prédio e, tecnicamente, ele só não é um prédio que nasceu house, então, que não teve a expertise ali desde a fase embrionária do projeto, se a gente tiver pelo menos um montante, então, claro, a gente sabe que operação é difícil, que achar operador é muito difícil também. Tem um percentual de apartamentos que tem que topar. Isso. Mas a gente consegue isso muito fácil, por quê? Porque como tem o House App Space, né, aquele que eu falei, que a gente sai do seu apartamento para fazer também experiência, né, eu chamo de CX as a Service. Então, para fazer experiência fora do teu apartamento, a gente tem contato com o síndico. Então, a gente pode falar com o síndico e falar, cara, a gente tem, além disso aqui que a gente já tá te levando, essa opção aqui, que quando você tiver um problema com o hóspede, senhor síndico, você não vai falar com 10 proprietários, você vai falar com a house, e a house vai resolver. Então, a gente é a camada de segurança, a camada de transparência. Então, funciona muito bem. Quando um investidor tem vontade de transformar a sua unidade, claro, que tenha essa tipologia mínima, a gente consegue, sim, fazer um trabalho dentro daquele empreendimento para trazer mais apartamentos junto. Então, a partir de 2, 5 apartamentos, assim, a depender do local no Brasil, né? Porque aqui, cara, a gente é quase continental, mais que continental. Então, a gente consegue sim. E a gente traz toda a expertise, não só dentro, mas também fora. O que é importante? Seguir as regrinhas house, né? Então, house decor, ele existe por um motivo, para ser funcional. Não pode ser qualquer apartamento, mas isso é um tipo de direcionamento que a gente dá. Se eu não tenho um apartamento bem decorado, a hora que eu plugo, a house entra e decora esse apartamento? A house, ela hoje entra nos apartamentos, assim, idealmente a gente entra nos apartamentos quando eles estão novos, né? Quando não tem nada, porque assim, não tem todo o trabalho de tirar tudo que tá dentro De e pôr, reformar, de é só reformar. formar, né? Exato. Então, mas assim, tudo conversado, a gente sabe que dá certo. Mas, literalmente, o que a gente precisa é que seja uma unidade house. E que a pessoa que vem aqui pra São Paulo e fica numa unidade house, ela tenha a mesma experiência, se for em Recife, se for na Bahia, se for em Curitiba. Então, isso que é necessário, deixar esse padrão. Até porque a gente sabe muito bem que experiência é intencional. Então, se a gente não pensar nisso tudo antes, a pessoa vai chegar lá e vai falar, putz, mas eu me hospedei em São Paulo e cara, era outra coisa, né? Então, a gente cuida também desses detalhes. Legal. E aí, por último, eu tenho o cliente, que é o mais óbvio. Mais óbvio, que é o todo mundo cliente conhece. que quer morar. Uhum. E aí, você usou a palavra, o verbo morar algumas vezes. Morar. Você falou de hóspede uma vez, mas ele pode ser um hóspede ocasional, ele pode ser um morador que quer, sei lá, eu já falei uma vez pra minha esposa, eu falei assim, cara, mas acho que às vezes eu penso que se morar num hotel seria muito legal, porque não ia ter um monte de coisa que é chato de fazer. De fazer. A proposta é essas duas mesmo? Pode ser morador, pode ser hóspede, pode ser os dois? Pode sim. Primeiro porque a house sei que todo mundo conhece, até quem não conhece, enfim, conhece a house porque as pessoas saem do BBB, saem ali do BBB, né? Não vamos também puxar muito. Mas enfim, as pessoas saem de um reality X e elas vão parar na house.
Por quê? Porque a gente sabe que essa pessoa, nesse momento da vida dela, ela não tá preparada para lidar e talvez nem tenha a segurança necessária lá onde ela mora, às vezes ela pode estar longe dos grandes centros. Então, a house, ela vem com um propósito de moradia flexível. Você pode morar por um dia, um mês, um ano, onde você quiser. Pode ser em São Paulo, pode ser em Recife, em Curitiba, no Rio, em Salvador, onde você quiser. Então, nós temos muitos apartamentos espalhados aí por esse Brasilzão. E o que a gente faz? A gente te traz todas as experiências, mas também com muita coisa com pay-per-use. Então, por exemplo, se você ficar 5 dias, você vai ter uma experiência ali muito parecida com a hotelaria. Claro que é muito parecida. Mas tem algumas diferenças que é o morar. É por isso que eu sempre cito o morar. A gente fala de moradia mesmo. A gente evita até esse palavreado de hotel, para que não confunda ainda mais, porque é Airbnb, mas não é Airbnb, é Booking, mas não é Booking, é hotel, mas não é hotel. Então a gente lida mesmo com esse morar. Você pode morar por um dia e você vai ter a experiência de morar. Você tem uma cozinha, você pode cozinhar se você quiser, tem uma copa. Então é como se fosse a sua vida compactada ali em 33, 35 metros quadrados. Mas se você quiser morar, a gente também tem essa opção e tem vários serviços que são pay-per-use. Então, putz, eu quero limpeza semanal. Beleza, tem um pacote de limpeza semanal pra você. Você já ganha uma quando você chega, né? Uma quando você vai embora. Então, putz, eu quero morar e eu não quero sair comprando um monte de eletrodoméstico. Beleza. No House App Space, a gente tem os eletrodomésticos em que você consegue locar. Então, eu quero locar um air fryer por 3 horas. Beleza, custa X reais, você loca e devolve. É incrível, assim. Então, muito do que se pensa por moradia, você não precisa ter tudo dentro da sua casa, porque aquilo só traz poeira, ninguém usa, tem a questão também do lixo. Então, acho que a gente é muito consciente nesse sentido. Legal. Então, a gente traz a experiência de morar num apartamento um pouco menor, mas que tem tanta coisa fora do apartamento que você nem sente a diferença. Vira mais ou menos seu quarto, né? E aí, pra 30 metros quadrados, é um senhor quarto. É um senhor quarto, com muita coisa, com muita opção. Assim, é bem tranquilo para levar visitante. Então, a gente acaba atraindo aquela galera que tá por aí, que tá de mochilão. A galera que quer ficar perto do trabalho, quer morar perto da Faria Lima. Cara, quero ter o lifestyle mesmo. House é um lifestyle, é incrível, assim. Faria Limer. Faria Limers, exato. Então, o nosso morador, ele tem diversas experiências, fora o House Club. Então, mensalmente, a gente tem eventos dentro do House Club que são de wellness. Então, nesse último sábado, por exemplo, a gente fez um evento com yoga, cara, com DJ, um monte de marca patrocinando, várias marcas incríveis. Tipo, a gente faz muitas ativações mesmo. Então, House é um lifestyle porque junto com esse lifestyle você leva uma infinidade de possibilidades, sabe? É incrível, incrível mesmo. Cara, isso é muito legal. E aí, entendendo ainda do modelo, Aham. eu estou atrelado a uma unidade da House, ou não sei, eu sou palestrante, eu tô um dia em Curitiba, um dia em São Paulo. Existe um plano que eu posso estar em vários lugares, cada dia num lugar, ou Você pode, completamente. Você pode buscar um dia em São Paulo ou 2. Você pode buscar um dia ou 2 em Recife. E você pode ir mudando de house em house. A gente já vai ter o teu dado e você só vai mudando. Pode completamente. Existe um plano para um plano que tem direito a tantas moradias por mês, tantas diárias por mês? Ou não? Você vai bucando de acordo com a sua necessidade? Você vai bucando de acordo com a sua pagando de acordo com necessidade. Porque a ideia é ser flexível. Então, pense assim, se você não tem certeza ainda sobre onde você vai, fazer esse tipo de plano traria uma consequência operacional muito difícil. E como a gente sabe que a experiência tem que ser intencional, eu não conseguiria mapear todos os touch points. Então, para ter certeza do que a gente tá entregando é de fato útil e vai trazer esse valor agregado que a gente sempre quis no institucional, a gente tem que garantir alguns padrões mínimos. Então, você loca por noite, né? Então, eu quero tantas noites em São Paulo, tantas noites ali. Tem também, para quem não gosta tanto, né? Então, a gente sempre entendeu que nós atendemos um público muito diverso. Então, você pode fazer pelo nosso site, pelo nosso app ou com o nosso time de Inside Sales. E aí, eles vão te direcionando, olha... assim, todas as informações são muito claras antes, sabe? Isso é uma coisa que dá muito gosto de ver. Porque eu, particularmente, antes de trabalhar na House, mas até durante, porque a gente tá num período de expansão, né? Então, tem lugares que a gente vai para conseguir cliente, enfim, que ainda não tem um House propriamente dito. E a gente tem que ficar no hotel, né? Fazer o quê? Cara, é impressionante o quanto dá problema. É impressionante como você não consegue ter uma informação básica
antes, sabe? Tipo, poxa, que horas que eu tenho que chegar? Poxa, qual que é o meu quarto? Será que eu vou chegar lá e descobrir? Será que vai ter um quarto? Então, essa camada de transparência é algo que a gente sempre quis deixar muito claro e acho que eu me orgulho muito de saber que a gente consegue, porque é muito ruim quando você sai do teu ambiente, quando você sai da sua casa. E se eu tô falando que você vai morar de house, você vai morar de house. E eu vou garantir que a sua experiência, ela seja o mais adequada possível para esse verbo, né? E eu acho que você falar de experiência dentro de casa, e quando eu falo dentro de casa, dentro da casa do Da casa do cliente, cliente. eu acho que se ganha uma nova camada de preocupação Total. e de como você vai entregar isso. Então, eu Total. tenho alguns clientes do mercado imobiliário, construtoras, incorporadoras, e eu palestrei em um dos eventos da MPD, Aham. que é o Conexão MPD, Tá. enfim, vai ter um outro agora, que eu palestrei ano passado, e aí falando pro pessoal de condomínio, eu falo que é um problema, porque tudo que se faz dentro de um condomínio, você tá afetando a vida De muitas de pessoas. muita gente, mas é a casa dela. É Então, isso. quando eu tenho um Não é problema no meu brincadeira. condomínio, e já aconteceu diversos problemas, minha esposa é uma pessoa com deficiência. Aham. E aí não tem uma regra lá que eu não posso, sei lá, não pode andar com o cachorro nas áreas internas, que é contra a lei. E a gente Perfeito. tem que bater em cima Perfeito. da administração, mas ela tem um cachorro de apoio emocional. Uhum. E aí a briga é, o cara tá violando a lei e me humilhando dentro da minha casa. Então, quando você fala tudo que é dentro de casa, é mais complexo. Não, tem um peso muito maior. Muito maior. Quais são os cuidados que vocês tomam dentro? Então, eu imagino que vocês mapeiam a jornada, Sim. por persona, por tipo de morador e tudo Isso. mais. Mas como tomar esse cuidado? Há uma comunicação diferente com esse colaborador para falar, amigão, olha, você está lidando com a casa da pessoa. A partir do momento que ela assinou esse contrato, aqui não é mais só uma unidade da house, é a casa dela. Então, Perfeito. como que vocês lidam com isso? Porque qualquer Tá. problema a partir daí vai ser uma explosão. Totalmente. E acontece muito, tá? Primeiro é entender que a gente tá lidando com pessoas e somos pessoas lidando com pessoas. Segundo, eu sempre acreditei que o top-down era muito importante. Então, muito diferente de ter uma área de CX, a House agora, ela tá num caminho em que tá tornando a centralidade no cliente como uma aura que permeia as pessoas. Não é mais uma área, todo mundo tem que trabalhar centrado no cliente. Então não é uma área, não é a Giovana, não é a nossa CMO, não é o nosso CEO, não é. Todo mundo tem que trabalhar em prol da nossa entrega. Então essa foi uma mudança que a gente fez muito recente, porque você, assim, cara, eu sou zero... Assim, eu não tenho problema nenhum de falar sobre os problemas, até porque se não existissem esses problemas, o nosso trabalho, ele talvez nem existiria, Para nem que seria serve? necessário. Ah, Então, nós tivemos períodos em que o nosso Reclame Aqui estava pocando. Nós tivemos períodos em que o nosso NPS era baixíssimo. Nós tivemos períodos que dava dó mesmo de mandar pesquisa. Cara, porque é exatamente isso. A gente tá lidando com a casa da pessoa. Ela sente que ela tem direitos muito específicos. Ela sente que o que tá acontecendo ali tá completamente indo em desacordo com tudo aquilo que ela acredita por família, por lar. Você tá mexendo no lar da pessoa. Então, muito disso. A gente teve que transformar toda a empresa e estamos nesse processo, então não é fácil. Somos uma empresa que ainda tem... Assim, a gente já é muito grande, mas com 250 colaboradores, então ainda é um nicho ali pequeno, né? E o que a gente faz nesse sentido é assim: eu sei que eu estou ali para te servir. Eu tenho que pensar como seria comigo, se essa situação fosse comigo. Cara, tenha certeza, a gente consegue olhar no olho da pessoa e falar com ela abertamente. Até porque não tem problema de dizer, olha, isso aqui operacionalmente falando é impossível pra mim. Porque sim, essa é a sua casa, esse é o seu lar, mas ó, quando você entrou, e assim, algo que a gente tá indo muito por esse lado também é do legal design, né? Quando você entrou, a gente te trouxe aqui as regras, a gente consegue explicar muito bem o que o condomínio permite, o que não permite. A gente fala com esse condomínio, a gente participa isso das muda assembleias. de unidade para unidade, né? Muda de empreendimento para empreendimento.
É Então, se eu tiver 500 prédios na base, são 500 relações que eu tenho, e não é relação a house com o síndico. Não, porque existe uma teia dentro do prédio, você sabe bem disso. Então, existe o zelador, existe o porteiro, o controlador de acesso, o recepcionista, o concierge, o preposto do síndico, o subsíndico, o conselho. É uma teia, são várias pessoas com várias opiniões e que criaram, né, aquela definição, aquele conjunto de regras. Então, o que a gente faz é sentir no caso a caso. Por mais que isso leve muito mais tempo, por mais que exija uma qualidade ali muito maior desse atendimento, a gente entende que é ideal que eu leve um dia útil a mais para resolver o seu problema, do que resolver em 1 hora só para fechar ali o meu ticket, só para falar, ai, acabei, tá pronto. E entender e fale com toda a teia, do que te causar esse tipo de estresse. Porque eu já tive, pessoalmente, que lidar com muitas pessoas que passaram por coisas assim, sabe? E era muito triste, me sentir impotente nesse sentido. Então, a gente entendeu o que é o relacionamento, é a confiança. A gente vai ter, sim, que falar com a pessoa que tá acima dessa pessoa, acima desse morador. A gente vai ter que explicar para esse síndico. Não é fácil, não é rápido, não é que ele entende de primeira, não é que às vezes a gente não tenha que mandar um extrajudicial. A gente tem, mas a vida, ela é em si muito complexa. Sim. Então, quando a gente pega uma situação como a da sua esposa, que você bem citou, cara, a gente vai fundo. A gente vai pra ajudar mesmo. Não só porque a House nasceu pra reinventar a moradia, mas porque isso é uma coisa muito legal que eu sempre senti na nossa empresa. Falo nossa, assim, como se fosse minha também, mas porque é. Mas eu sempre vi uma abertura muito grande pra gente fazer o bem, sabe? E não é normal se ver isso. Eu já palestrei em muitos lugares, eu já participei de diversos debates, eu sou convidada para muitas coisas, e quando eu vejo que isso não existe lá, eu tenho certeza que eu tô fazendo a melhor coisa da minha vida em continuar dentro da House. Então, eu não trabalhei em tantos lugares assim, mas eu participei de muita coisa, e em todas essas coisas eu tenho essa dificuldade de entender que a pessoa, putz, ela precisa ter esse viés. Se não tiver o viés humano, esquece. Então a gente vai no que demora mesmo, não tem problema não. E eu acho que, até quando eu falei que você tem experiência somente dentro da House, na minha visão, isso é positivo. Total, né? Total. Porque você, a cada ano que passa e a cada desafio que você vai vencendo, você vai conhecendo melhor a cultura e como você pode ajudar as pessoas lá dentro. Então, quando não há isso, e aí você tem um turnover muito alto, você tem uma grande... um grande número de colaboradores entrando e saindo, é muito difícil manter tanto a experiência do colaborador, porque se existe isso, ela é muito complexa e tem alguma coisa errada acontecendo aqui, e obviamente que isso vai impactar lá na frente a experiência do cliente. Então, eu acho que o ideal seria que as pessoas tivessem mais tempo dentro das suas jornadas, dentro das empresas, porque é mais fácil você começar a resolver problema lá dentro. Sim. Eu acredito numa frase, eu nem sei quem foi que disse, mas eu uso, acho que desde sempre, que pode não ser sua culpa, mas continua sendo seu problema. Perfeito. Então, talvez o que você tem que lidar lá na House, a maioria dos problemas, não são vocês que causaram os problemas. Não, a maioria não. Mas o problema que o cliente traz, que o morador traz, acaba sendo de vocês ainda assim, porque ele contratou a House para não ter problema. E aparece o problema, você tem que resolver. Eu falo para os meus clientes, para os funcionários dos meus clientes, quando eu vou treiná-los, em hotéis, resorts, no business da hospitalidade também, que eles têm que ser advogados do cliente. O cliente não tem poder de entrar na House, na sua posição e resolver. Ele não tem acesso, ele não tem ferramenta, ele não tem nada. Tudo que ele tem é o telefone e o acesso a você. É isso. Quando você age de forma a passar o ticket para frente ou fechar logo o ticket, isso impacta na experiência e é assustador. Exemplo, eu estava num evento agora ali no WTC, estava num hotel ali próximo, que a gente não precisa citar o nome, e eu pedi um iFood. Tá bom. E aí tava lá, previsão de entrega 1 hora. Quando eu aceitei 1 hora, eu falei, vou esperar 1 hora. E aí eu fui tomar banho, eu fui me arrumar, eu fui ver como é que tava a palestra, eu me programei. E aí eu olho antes de tomar banho, aqui o pedido nem entrou em preparação, então dá tempo pra eu tomar banho. Sim. Mas aí, talvez por causa de ticket e pra enviesar um dado, o que ele faz? Quando o pedido sai pra entrega, ele automaticamente coloca preparo e entrega.
Então o preparo demora 2 segundos, né? Sim, Tecnicamente sim. no aplicativo. E quando chega o entregador, eu tô no banho. Nossa. Meia hora antes. Então, a visão de que eu preciso ser mais rápido, nem sempre você Nem precisa ser sempre. mais rápido. Você Concordo. precisa entregar previsibilidade para esse cliente. Porque se eu aceitei 1 hora, se você chegar em 1 hora, tá tudo bem. Agora, você não pode me enganar. E eu falo isso o tempo inteiro, né? Nessa última semana eu participei de um evento muito, muito legal, com pessoas incríveis de CX. E, cara, só tem uma coisa que somos, assim, a gente é literalmente o zelador da expectativa. Quando você aceitou, a sua expectativa era de 1 hora. Você sabia, você não reclamaria. Nossa, demorou 50 minutos, mas olha, quando eu pedi, tava falando 1 hora, ou seja, tá tudo certo. Então, isso é muito ruim, quando a gente quer tentar entuchar no cliente uma expectativa que ele nunca pediu, ele nunca solicitou aquilo. E às vezes, eu brinco ali, né, que a proatividade demais, querendo ser ágil, só faz com que você cause problemas a longo prazo, que você não vai perceber ali, você vai se sentir muito bem, porque é muito gostoso. Como é bom você marcar done nas suas tasks, É nas coisas quase que que você tem que fazer. vicia, dá uma Nossa, dopamina é incrível. maravilhoso, cara, concluir toda a minha task list do dia. Nossa, concluí, tá tudo certo. Cara, que delícia. Mas assim, muito esquisito, né? Porque depois de 3 meses, você fala que nossa, você percebe que a sua task list, ela tá aumentando. Tá cada vez maior. Por que será? Porque você tá causando esses micro problemas que vão gerar uma comunicação boca a boca enorme sobre a sua empresa. Exemplo, você acabou de citar uma situação aqui, eu já passei por várias outras. Então a gente já tá virando quase que uma comunidade aqui de pessoas Exato. que passaram por essa situação. Cara, quando a gente vai ver, essa bolha tá desse tamanho, tá por estourar. Então, eu acho que a expectativa, ela é o principal. Você falou que é 1 hora, cara, aproveita que você tem 30 minutos a mais, faz uma coisa melhor, sabe? Faz melhor, entrega melhor, porque a pessoa quando provar aquilo, ela vai falar, nossa, esperei 1 hora e valeu a pena. Vou fazer questão de deixar o meu comentário, que, cara, vai valer a pena, Exato. muito bom, E eu acho muito que complexo. prioriza o processo ao cliente. Exato. Acho que o processo deve servir o cliente. Então, o que deve acontecer ali é, eu tenho uma meta de tempo de preparo para fazer. Sim. Então, eu não falo que eu comecei, então tá rodando o comecei, tempo de aprovação. E aí, quando eu falo que comecei, já tá na entrega. Ah. E o grande problema é não avisar o cliente. E quando Comunicação, né? Impressionante como a exatamente. comunicação. Se serviu, se tá ali, é pra eu me programar. É isso. Porque eu sei que tem um monte de problema com o aplicativo de deixar o cara esperando, mandar o cara subir. Cara, eu sou o cara Sim. mais legal do mundo. Eu odeio deixar o cara esperando, porque o cara tem que fazer 200 entregas no Porque dia. você entende a visão do outro. Exatamente. E aí, Exato. quando você me vende e deixa o cliente vendido, parece que eu sou, desculpa a palavra, parece que eu sou o filho da puta. Que deixei o cara lá, Sim. vendido. E aí, quando entra no que você falou da expectativa, eu acredito que a experiência do cliente tem uma fórmula. A Total. fórmula é: experiência do cliente é igual a entrega menos a expectativa. E é isso. Perfeito. Eu posso ir além, encantar o meu cliente? Pode. Eu posso. Pode. Mas a hora que eu faço isso, eu elevo a expectativa. É. E aí, se o cliente esperava 8, eu entrego 9, você pode fazer o 9 pontualmente. Uhum. Mas tem que deixar claro que é pontual. Pontual. Que Quando é você por faz- você. É nessa Exato. situação. Porque eu tive 30 minutos a mais. Porque eu ganhei tempo. Na E comunicar próxima. isso é lindo. É lindo. Agora, se Porque a você pessoa se deixar sente esse ainda 9... mais feliz. Exato. Se você deixar esse 9, a próxima expectativa vai ser 9. Então eu subi a régua sem Nem precisar sempre e criei um problema pra mim. Exato. E isso é uma coisa que quando a gente fala de jornada, principalmente, a gente tem que tomar muito esse cuidado. Porque eu concordo 100% com você. Então, em tantas palestras que eu fiz, em tantas mentorias, eu sempre ouvi essa equação e eu sempre concordei muito com ela. Mas quando a gente fala de régua, acho que isso é muito importante. A gente tem que ter essa certeza, sabe? A gente tem que olhar para esse cliente e deixar claro, é só comunicar. Assim como a gente comunica tanta coisa nessa vida, sabe? Se você comunica e aquilo fica claro, eu vou me sentir ainda mais cuidada. Nossa, você teve tempo e ao invés de pegar seu celular e scrollar o TikTok e fazer uma compra no TikTok Shop agora, não, você foi fazer essa cartinha pra minha mão, você foi me dar um bombonzinho, um pirulito, sabe? Então, muito legal saber que é nessa vez. Na próxima eu não vou esperar isso, mas se fizer, puta, que incrível. Vai ser sensacional Exato. pra nós dois, Exato. né? É incrível. Eu acredito muito nisso e eu acho que isso acontece muitas vezes em detrimento ao básico bem feito.
E aí a gente, e eu lembro de seguir você no LinkedIn, e o LinkedIn foi tomado por um LinkedIn. O link é Disney! De que... Isso! E tá tudo bem, de novo, eu adoro a Disney, olha a minha camisa, tá tudo certo. Perfeito. Mas encantamento, vamos encantar o cliente, quero encantar o cliente, vamos encantar o cliente. E aí essa palavra perdeu o sentido que agora tem empresa dizendo que o seu propósito é encantar o cliente. Meu amigo, isso não é sustentável. Você não vai não conseguir tem encantar ROI, o cliente. já deixo claro. Não A tem retorno. Disney não consegue? Não, A- eles ganham dinheiro. Gente, qualquer um aqui sabe que a Disney ganha dinheiro no souvenir. Por quê? Porque a margem é maior. Claro que você tem que fazer o teu ali muito bem feito, mas ainda é uma relação comercial. E a gente esquece disso, a gente fica preso nesse mundo de faz de conta, fairy tale. Cara, desculpa, não. Todo mundo aqui está aqui para servir a um propósito. Eu sempre gostei de servir. Mas eu acredito muito que a experiência ela é quase um casamento. É quase um casamento. A gente tá ali porque eu gosto de fazer isso, você gosta daquilo também, e a gente ganha de maneira mútua nisso. Não é de outra maneira. Desculpa, não tem como ser de outra maneira. Não há, porque é insustentável. E o que você vai fazer? Não, eu bato e eu critico quem tá ali pelo lucro, e o lucro é o mais importante. Eu acho que um negócio tem que ter um propósito, Sim, resolver um problema, perfeito. como vocês fizeram em reinventar a moradia, Isso. mas ele tem que dar dinheiro, Porque tem senão, que dar lucro, porque senão e aí? não funciona. Exato. Né? Então, eu acho errado você dizer que, olha, qual que é o propósito? É ganhar dinheiro. Não. Falar isso Também é como não. dizer que o carro existe para queimar gasolina. Não é. Uhum. O carro precisa da gasolina, Tá. da energia elétrica, do álcool, do que seja, para rodar. Mas o propósito é transporte, locomoção. A empresa é a mesma coisa. Não existe empresa sem lucro se não virar ONG. Aí é outra coisa. Aí é outro tipo de empresa também. E aí eu vou precisar do governo para isso. É E aí eu não acho que é uma excelente opção. Uhum. Agora, se eu me propus a ser uma empresa, eu preciso resolver esse problema, eu preciso. E aí eu vou além. A minha palestra que eu mais faço hoje chama Gente Feliz dá lucro e não enche o saco. Perfeito. Porque, e os dados mostram isso. O colaborador feliz, ele produz mais. O vendedor feliz vende mais. O cliente feliz volta. O cliente feliz fica. E esse cliente feliz é o que dá mais lucro. Porque você sabe Tá. qual que é o CAC da House. Quanto custa para um cliente entrar lá dentro e virar cliente? Certeza que na primeira mensalidade ainda não pagou. Não. E é muito difícil que pague. Ele tem Conheço que ficar. pouquíssimas empresas Então, que se conseguem. na primeira diária esse cara for impactado negativamente, não é que, pelo menos eu ganhei a primeira diária. Não, meu amor, eu perdi dinheiro. Você perdeu dinheiro. Até porque você não tá colocando. Assim, é muito louco, porque eu já vi várias empresas, e assim, eu já me foi solicitado muitas vezes fazer essa conta, e a galera não põe hora homem, a galera não põe sistema, a galera não põe os custos para adquirir, de fato, o custo. Qual é o custo? Cara, quando você olha aquilo, quando você vê um cliente que teve uma experiência ruim, que teve uma situação ali complicada, esquece. Assim, você perdeu muito dinheiro, quase, ó, se a gente abre, você, é uma perda boa, viu? Dá grau. A pergunta é, quanto custa? Porque eu já ouvi a pergunta contrária. A pergunta que vem é, não, mas quanto custa implementar uma área de experiência do cliente? Quanto custa pensar em experiência do cliente? E eu gosto de ser mais amplo. Uhum. Quanto custa pensar em felicidade das pessoas que estão ao meu redor? Cliente e colaborador. E aí, sempre que eu ouço essa pergunta, eu devolvo com outra pergunta. Quanto custa não pensar? Porque se eu não pensar em como tá o cara que tá junto comigo, eu tô pensando em quanto custa esse cara infeliz em quanto de turnover, quanto vai custar contratar de novo, quanto vai custar abrir um processo, quanto custa de encargo trabalhista, porque se você foi um cara muito merda, você vai levar um processo. Você vai. Se você não cumpriu as leis trabalhistas, você vai tomar em cima. Quanto custa não pensar no cliente e ter que ficar o tempo inteiro, e eu atendo diversos nichos, agronegócio, funerário. Olha, Funerário. isso aí a gente vai ter que trocar Falar de ideia, hein? felicidade pro mercado funerário. Cara, O quanto esses clientes entram aqui por cima e tá furado embaixo. e um furo desse tamanho, um rombo. O que você imaginaria que é um cliente que retorna no mercado funerário? Um cliente que retorna no mercado funerário, na minha concepção aí, juízo de valor só meu, eu acredito que seja uma pessoa que teve a experiência
menos atritada possível quando ela precisou daquela situação. Cara, é o básico, é o preto no branco. Eu quero isso, e eu preciso disso rápido, e eu quero sem sofrimento, porque eu tenho que me resguardar. Eu preciso estar lá com a minha família, eu preciso estar lá para a minha família. Então, eu imagino que seja o mínimo de atrito possível, porque se eu tive o mínimo de atrito possível numa situação como essa, eu com certeza vou voltar, eu vou fazer o plano, e eu vou ter certeza que na próxima eu não vou ter nem que falar com você. Porque tá tudo resolvido já. Tá tudo resolvido. É exatamente isso. Eu falei pra eles, fui Perfeito. numa convenção de agentes funerários. Nossa. E com a palestra, gente feliz dá lucro e não enche o saco. E Só você. Não, é o único profissional possível de mercado que pode fazer isso, gente. E eu entrei lá, a primeira coisa que um dos sócios falou assim, fala, meu futuro cliente. Eu falei, vá, merda. Mas que Porque ele fala assim, não, todo mundo vai ser meu futuro cliente, só daqui a 200 anos, mas vai calma, ser. calma, relaxa. Eu acho que tem exato. tempo aí, hein? E eu falei pra eles, quem tem a maior facilidade de trazer uma experiência adequada pro cliente são vocês. Não tem mercado Não tem. mais fácil, porque a expectativa desse cliente É só um. é ridiculamente baixa. É só um. E se a expectativa tá baixa, amigo, esse caso é literalmente chegar nesse cliente, sorrir. É Madagascar, sorrir é cenar. Sorrir é cenar. Você sorri, Ah. trata ele bem. Mas, Bruno, eu quero que ele volte. É lógico. Claro. Se ele tem 10 pessoas na família, infelizmente, se ele for o último, 9 pessoas vão passar por isso. É evitável? Não, não é. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai Então, morrer. já que vai acontecer, que bom que eu tenho um cara, uma empresa de confiança Perfeito. que vai resolver isso pra mim. Perfeito. Então, é sim sobre cliente que volta em todos os nichos de Qualquer mercado. um que seja. Qualquer um E a que galera, seja. não, e você vai alimentando com um lead aqui em cima a boca do funil, Aham. e você tá com um balde todo furado que o cliente vai embora. Então parece que é uma operação linda e maravilhosa, cheia de cliente, mas os clientes vão embora. Imagina se eu consigo aumentar esse LTV, se eu não deixo essa galera embora. Não, e como a gente gosta de mostrar a operação bem feita, né? Porque assim, isso é o que a gente vê muito dentro dos times de marketing, revenue, enfim. Cara, como a gente gosta de mostrar o funilzão e falar, não, estamos tratando, esse lead aqui tá assim, aquele acolá, como a gente Conversão gosta. de X%. Como a gente gosta. Agora, sabe o que a gente não gosta? De fazer a conta no papel de pão. Quantos leads eu tive e quantos de fato eu consegui? E por quê? E aí? Na hora de ver o porquê da funerária, na hora de ver o porquê da house, na hora de ver o porquê do iFood. E na hora de ver o porquê, sabe? Então eu concordo 100% com você. Acho que independente de qual a expectativa, a gente sabe que a expectativa pode ser muito baixa a determinado produto, muito alta a determinado produto, a depender também de como a gente olha e onde ele tá posicionado, porque, por exemplo, hoje eu atendo A, AA, AAA. E aí, como que a gente faz para esse cliente ter uma boa experiência, a expectativa disso, sabe? E cada vez mais esse tipo de mercado tá crescendo. Então, é muito disso que eu te falei, não tem como. Essa pergunta foi ótima. Quanto custa uma área de CX? Primeiro que eu discordo da área. Eu acho que todo mundo tem que estar centrado no cliente. Essa é a minha premissa. Mas, cara, e quanto custa não ter? Quanto custa não ter uma pessoa que pense nisso? Exatamente. Que verifique os processos, que veja o seu Monday, ou Pipefy, ou Trello, ou teu caderninho, tua task list. Quanto custa, né? E isso é impressionante. Eu fui head de experiências, então experiência do cliente e do colaborador no Hop Hari. Que incrível! A gente tava lá no começo do ano, foi sensacional. Eu vi vocês Ai, lá foi no Hop Hari. Acho que foi sensacional. aí que comecei a te seguir. Eu falei, caramba, quando eu saí, eles foram pra lá, que maravilha. É isso! Não, e Esse ali era é Employee o programa Experience. da Ludo. Exato. E lá é Employee Experience real, cara. É tipo, pô, a gente vai voltar com tudo. A gente vai voltar com garra pra fazer acontecer esse ano. E o nosso time de people é excelente, assim, é irretocável. E a gente fez aquela dinâmica toda, team building e tal. E aí depois a gente foi se divertir com os nossos colegas de trabalho pra no outro dia voltar à rotina. Cara, que ano incrível legal, foi né? esse. Cara, ano que a gente bateu meta desde o começo, sabe? A gente tá agora na metade do ano, a depender de quando você tá vendo esse podcast, mas enfim, metade do ano de 2025. Cara, tá sendo sensacional. Simplesmente porque isso realmente agrega valor. Porque a Pessoas pessoa, quando tem engajadas produzem objetivo, mais. é isso. É exatamente isso. E a história que se conta, né? Que as áreas do Hop Hari que estão em conflito. Ai, aí você ai, tem eu conflito. adoro. Isso é muito É legal. muito E fica legal. uma dica. Leva a galera, ou vá você, na hora do horror. Na hora do horror, A hora do horror é maravilhosa. pensada, Eu né? participei na criação e na
no mapeamento da jornada das Legal. últimas duas, enquanto eu tava lá, então 23 e 24. E, cara, a Hora do Horror é pensada em cada detalhe. Tem uma atração que fica lá o tempo inteiro, que fica o ano todo, Sim. tem se constrói um labirinto Aham. adicional num anexo do parque, em que as pessoas vão poder... Cara, assim, os sustos são reais, os monstros são reais. Tudo real. E o grande desafio que a gente conseguiu colocar no Hopi Hari Hum. é... Como eu vou falar sem quebrar a magia, vai. Você me deixa viver isso, Não, hein? não. Quando a gente... Vê se você pega a ideia. Vai. Quando a gente vai nas entranhas do inferno Tá bom. contratar aqueles monstros Ok. para estarem na Hora do Horror, Tá. a gente tem que deixar muito claro para eles que eles não podem se misturar com os humanos e estar em atividades humanas. Então, colocando isso em outras palavras, teatro. eu mostrar para eles que, enquanto eles estão ali como monstros, eles são monstros. Assim como quando eu tô na Disney, eu não cutuco o Mickey e falo, fala, Jão! Jamais. E quando eu cheguei no Hopi Hari, eu quase saí assim que eu cheguei. Porque quando eu cheguei... Minha primeira semana foi na primeira caótica. semana, o pessoal da direção Foi a Hora do colocou um Horror. vídeo. Foi a Hora do Horror. Foi a hora do Colocou um vídeo assim, diretor, não sei da onde, eu fui um monstro da Hora do Horror. Aí eu caí pra trás, aí eu mandei um e-mail pra um WhatsApp pra diretora e falei assim, puta que pariu, tira esse vídeo do ar, porque o monstro é um monstro. O monstro não é... eu sou um diretor e falei, não, é pra ser real, você não pode quebrar a magia disso aqui. Então, quando você tá dentro em criar essas experiências, é lógico que são mercados diferentes. Total. Funerário, Total. parque temático, house. Então, eu acho que você mostrar como funciona não quebra magia nenhuma, mas quando você começa a entender a experiência, poxa, no Hopi Hari a gente teve que implementar NPS, foi difícil. E o quanto é emocional. É emocional, Desde você tem que 99, atingir essa o parque parte. não tinha NPS. Que E aí eu olhava pra isso. aquilo e falava assim, gente, mas como é que tava o NPS aqui quando deu essa merda aqui? Quando aqui? Não sei. Não tinha. E Não aqui? tem dados. Não sei. Dados não trabalhamos Então, com o dados. que eu faço aqui com isso aqui? Não, vamos fazer agora, então. E pra convencer a galera a botar NPS, gente, não é um negócio assim, nossa, vamos fazer e trazer uma empresa especializada para fazer um estudo. Não, eu tô falando de NPS. Cara, e esse é um ponto importante que você tocou. O quanto, por mais que pra nós, dentro da nossa bolha, um negócio assim, não é pras pessoas, não. Grandes empresas. Cara, eu fiquei chocada, assim, um dia eu tava numa academia, que eu não vou falar qual, até pra você terminar o teu assunto. Não, assim, a gente precisa do seu NPS. Assim, ó, mas a nota que a gente quer é essa. Eu falei, não, é possível. eu ia Gente, falar NPS isso. é pra ser bom onde? Mas aonde que o NPS tem que ser bom? Eu tenho que saber onde eu tenho oportunidade. Eu tenho que entender que cliente eu vou fidelizar. Eu tenho que entender quais eu tenho que focar primeiro e de que forma. Eu tenho que criar jornadas específicas pra cada lane. Que isso? Vira métrica de vaidade. Cara, Teve eu não quero chegar aqui e falar meu NPS. Eu não quero nada. Quero que seja baixo pra ter mais coisa pra melhorar. Ué, como faz? uma empresa de plano de saúde, cara, tive um problema, mas foi lindo em resolver muito rápido. Foi lindo. Falei, nossa, eu quero a pesquisa de satisfação que eu vou dar 10. Tá. Que lindo. E aí a pessoa assim, eu vou te mandar a pesquisa de satisfação, só pra te avisar que o que me ajuda é 9 e 10. Seria cômico se não fosse trágico. E aí, óbvio que eu não vou, coitada, não é culpa dela. Não. E aí Imagina, ela é treinada pra aquilo. eu não respondi. Mas eu quero saber o que te ajuda, meu amor. Eu já tinha te dado 10 porque você foi incrível. Porque você foi incrível. Mas você me ajuda. E você quer. E aí, algum supervisor colocou que a meta é 9 e 10. Então, eu vou fazer atrás da métrica a qualquer custo. E isso é uma bosta. Uma bosta. Até porque meta tem que ser smart. A meta tem que ser smart. Eu tenho que melhorar algum ponto para isso fazer, claro, com que eu tenha uma rentabilidade maior, um retorno maior ali daquilo, mas também para que eu consiga melhorar o meu produto e aquilo seja escalável e que possa se manter também. Porque que adianta, né? Tipo, ela ficar lá, ter as melhores métricas possíveis, putz, aí vai rolar, e aí a gente vai ter que entrar nisso, aí vai rolar aquilo que a gente sabe que rola, tá rolando bastante esse ano, e vamos ter que demitir uma galera. Cara, como é que você vai demitir a pessoa que tem as melhores métricas, porque sempre teve 9 e 10? Como que você faz? E foi você que enviesou isso? Como que você faz? Eu só quero que alguém me explique como é que faz. Se alguém me explicar como é que faz, a gente faz também. Não é possível, gente. É lindo, né? Cara, que loucura. As pessoas, elas entraram num looping eterno, que beleza, experiência NPS, nosso NPS vai ser 10.
Que pena. Que pena, então. Porque, desculpa, E não muda existe. tudo no NPS, por exemplo, quando você manda pesquisa. Então, é entender quando que eu vou fazer isso acontecer. Qual o momento adequado? Será que é mensal? Será que é mensal? Será que Será tem que que é ser... assim que ele saiu? Será? Ou, eu nunca tinha pensado nisso. Um cara que tá ali, tá morando ali há Aham. 1 ano. Quando que eu mando NPS pra ele? Não. E deixa eu te dar uma outra. O incorporador, ele tá ainda fazendo projeto. Perfeito? Projeto. Então, eu tô lá na etapa de projeto. Se eu estou no projeto, eu ainda não fiz o lançamento. Quanto tempo demora pra construir um prédio? Quanto tempo eu vou ficar com esse cara na minha carteira? Será que eu vou realmente, durante a etapa de obra, que leva 2 anos, mandar NPS mensal pra esse cara? Todo mês? Eu falei com ele pouquíssimo, de um mês pro outro, ele tá na etapa de obra. Eu não vou lá pôr o tijolo. Eu sou uma assessoria, eu faço uma consultoria, eu trago expertise. Por que eu vou mandar o NPS mensal pra ele? Não faz sentido. Não faz o menor sentido, sabe? Então, esse é o ponto. Se você não tiver essa curiosidade, se você não for a fundo, se você não descer pra operação, parar de ficar no ar-condicionado, como diz nosso CEO, cara, não é pra ficar no ar-condicionado na Avenida Paulista tomando seu Starbucks, ao invés de ir, cara, assim, você tem que entender Ter a a vida fundo, real. tem que ir no tático, tem que ir no operacional, você tem que entender de fato aquilo que tá acontecendo. E aí sim você entende, pô, não faz sentido, mas talvez faça sentido eu enviar, e não precisa ser NPS, pode ser outro, tem uma infinidade de Gente, tem métricas e milhão de coisa KPIs, pra fazer. pra simplesmente você ir se ajustando, sabe? Então, esse é um ponto muito importante. Nem sempre o que tá escrito, o véu e a grinalda, serve ali pra todo tipo de cliente. E pra tipo de cliente, pra negócio. Pra também. negócio, D2C, B2B. Cara, como você faz isso? E digo empresa mesmo. Aham. Eu vejo na minha realidade, né? Eu sou palestrante, eu ganho dinheiro vendendo palestra, Perfeito. treinando equipes. Eu fui para um evento, né, pago, muito bem pago, graças a Deus. E aí, minha palestra, ela é sobre CX, sobre experiência do cliente, felicidade de modo Employ. geral e Legal. tudo mais. E aí, ela termina de um jeito, ela é engraçada, ela fica Aham. séria, aí fica engraçada de novo. Depois ela vai para um tom emocional, que é para fazer a galera gravar. Tá. São ondas, né? Exatamente. Legal. E aí, no final da palestra, eu deixo um QR Code para as pessoas me avaliarem. Aham. Então, nesse final, 1000 pessoas na plateia, 200 pessoas responderam, NPS 9.8, Perfeito. né? Aliás, eu parei de chamar NPS, nota média. Nota média. 9.8. Tá bom. Beleza. É. E aí, depois eu recebo o relatório do evento, com 80 respostas, então, ó, de 200 para 80. Tá. Nesse relatório, a minha nota média é 8.8. E aí, assim, eu e o meu melhor amigo ChatGPT discutindo Sou horrível no Excel. por quê? Por que quando eu entreguei o meu QR Code na hora, eu tenho 200 pessoas respondendo, Sim. 193 notas 10, né? Aí não sei quantas 9, não sei quantas 8, nenhuma abaixo de De 8 ali. 7, de Aham. 8, e 9.8 de média. E aí, quando o evento manda a pesquisa, eu tenho muito menos pessoas respondendo e uma nota menor. Nunca terei uma resposta, mas a melhor teoria que eu achei com o meu amigo Gepetola foi que influenciou que as pessoas que mais gostaram da palestra foram as que responderam ali na hora. Perfeito. E que quem recebeu depois, a maioria não estava afim, e quem respondeu é quem estava afim de deixar algum feedback mais detalhado. Perfeito. Então, as duas pesquisas atingiram públicos diferentes e por isso resultados diferentes. Olha o tamanho da diferença dessa nota. Sim. De quase 10 para um quase 9. Exato. Não, fora a diferença de análise. Imagine que, eu tenho certeza que sim, você baseia o seu trabalho e Com tudo que certeza. você traz de conteúdo nessas palestras por meio dessas notas. Então, putz, se a nota média fosse 5, você entende? Não, tem algo de errado aqui, Tem vamos alguma entender. coisa. Só que olha a diferença. Olha o que você estava criando com as 193 respostas que você recebeu na hora, porque você foi atingido na hora, porque você conseguiu emocionalmente atingir. Exato. E, cara, olha o que você ia ter que fazer com essa nova nota, com essa outra opção. São mundos diferentes. E aí, como que você faz para juntar tudo isso e fazer algo realmente plausível dessas informações? Nem tanto para a direita, nem tanto para a esquerda. Nem tanto Troia, nem entende? Como Ser que se faz? conciso com isso. E às vezes, o 9 e o 10 não representam a mesma coisa para todo mundo. Não mesmo. Isso é muito louco. Não mesmo. Eu recebi uma nota
às vezes eu vou ver só os comentários, eu deixo lá um espaço pra comentário. Melhor exemplo disso é Uber. Se você pega um 4.8, você não pega. Se você pega 4.9 pra cima, você pega. Gente, é coisa... Isso. Tá no imaginário popular já, é diferente. Eu deixo o espaço pra comentário, Legal. e aí tava lá. Você salvou minha vida. Aí eu, Nossa. nossa. Profundo, tudo bem. profundo. A história final, ela é impactante, fala de felicidade. É pra ser impactante para as pessoas gravarem. Legal. Aí, bom, deixa eu ver as outras respostas dessa pessoa. Uhum. Você salvou minha vida. Nota 8. E como foi? Ainda como salvar? Não. Aí eu, porra, o que O que é salvar sua vida e uma nota É. 8? o que eu precisava fazer pra você me dar um 10? O que faltou? Porque depois da nota, eu pergunto assim, se não foi 10, o que faltou? Sim, E aí, às vezes, eu tenho esse 8, não tinha resposta nenhuma. tá. Às vezes eu tenho 9. Por que não foi 10? Porque 10 só Jesus. Cara, me acontece muito. Me ocorre muito, porque apenas Deus é perfeito. Eu concordo, assim, não bom. tem problema. Pra mim, tá tudo certo. Tá tudo bem. E aí, algumas pessoas assim, Bruno, então na hora de compilar a planilha, transforma esse 9 num 10, porque É. foi um 10. Eu falei, não, o dia que Deus vier dar a palestra, 10, dá 10 já- pra ele. já sabe. Eu não recebi esse 10. Não é esse meu. 1 a mais não é meu, Não que é vai meu. impactar 0,00001 na nota final. Perfeito. Sai fora, mas você vê como cada um tem... Eu já recebi nota 1. Ah, Por quê? Porque você zoou Goiânia. mas aí Eu a gente cheguei- tem que entender que... Eu cheguei em Goiânia Ai, e na minha gente. palestra a gente canta evidências. Legal. E aí eu falei, ai, Goiânia, Aham. terra de evidências. Zoei Zoou Goiânia. Já não podia. tá Nota ali. 1. Dá vontade de voltar, porque eu pego o contato de WhatsApp, Perfeito. dá pra assim, você me deu 1, mas assim, tudo bem, eu não vou usar mais o Goiânia, mas e a palestra? Mas Foi- você gostou? Porque o que interessa? Eu saber da palestra, né? Foi boa? Me Não desculpa foi por boa. Goiânia. Não Por foi. Goiânia, perdão, mas e o resto? Vamos falar dos demais. Giovana, muito obrigado pelo Muito papo. obrigada. Que legal, foi muito bom ter você Foi aqui. incrível. E você vê como o papo vai pra Não, só caminhos vai. que a gente não imagina. Só Acho que só vai. faltou uma cerveja e um petisco. Acabou. Esses são os melhores papos que a gente vê por aí. Você quer deixar uma mensagem final? Suas redes sociais, Instagram, LinkedIn, ou só LinkedIn, enfim, você que sabe. Claro, perfeito. Bom, vamos lá. Gente, muito, muito obrigada. Eu queria muito te agradecer. Foi um papo super, super tranquilo. Eu gostei muito de estar aqui. Para vocês, por favor, me sigam no LinkedIn ou no Instagram. Meu nome é Giovana Carina, assim como tá aqui no título. E uma coisa que eu não posso deixar de falar jamais, jamais, é realmente se coloque no lugar do seu cliente, porque isso vai te levar a lugares que você nunca imaginou, assim como me levou. Então, eu entrei como analista júnior, eu encarreirei dentro da House e hoje eu tenho acesso a pessoas, coisas e lugares que eu nunca imaginei, e isso é absolutamente incrível. Eu consigo atingir muitas pessoas com o meu conteúdo. Então, que você seja mais um, mas caso não, por favor, não esqueça, realmente existe uma outra pessoa ali por trás daquele sisteminha, daquele chat. Seja gentil, assim a gentileza também vai te encontrar. É literalmente isso. Gentileza gera gentileza. Sempre. Gente feliz gera gente feliz. Exatamente. É só escolher para que lado você quer ir. Giovana, mais uma Muito vez, obrigada. muito obrigado. E você Obrigada, gente. que nos assistiu até aqui, mais esse episódio inacreditável do Era Uma Vez Podcast, com CX, com CX na veia, para você entender realmente o que o seu cliente pensa, o que o seu colaborador pensa, e entender um pouquinho mais de uma startup que está revolucionando a moradia. Entra lá no site da House, vê como eles funcionam, vai lá se hospedar para ver como Exato. funciona a experiência. Se você trabalha com experiência do cliente, vai lá ver outras experiências, vai lá no Hop Hari. Tenho certeza que o pessoal que ficou lá vai te atender super bem, porque a gente criou coisa muito boa que continua lá até hoje. Vai na House para ver Sem também. dúvida. Não dá para falar de experiência sem viver experiência. Então, mais uma vez, obrigado pela sua visualização aqui. Por favor, deixe sua curtida, deixe seu comentário, compartilha com a avó, com o vô, com o papagaio, com o cachorro, com todo mundo. Lembrando que este podcast é um oferecimento da Era Voz Mensagem IA, empresa que melhora o atendimento, a experiência do seu cliente lá na ponta, melhorando os processos e como o seu colaborador lida com esse cliente por meio de ferramentas de mensagem, omnichannel e inteligência artificial. Acesse www.era.com.br. Me siga lá no Instagram, bruno.uau, e no LinkedIn, Bruno Gonçalves. Vai ver um maluco com umas camisetas coloridas? Sou eu mesmo. Eu te vejo no próximo episódio do Era Uma Vez Podcast.